Nós estamos mais uma vez com o nosso programa, O Propósito da Fé. É uma alegria poder estar com vocês, com você. O meu nome é Altair Tolentino, sou conhecido como Tolentino, sou treinador de pessoas que querem dar a volta por cima, querem ter as suas famílias edificadas, querem ter seus negócios restaurados, tudo isso através da fé, no propósito da palavra, aquilo que a palavra pode fazer na vida daquele que crê. E as nossas aulas, elas são baseadas na palavra de Deus. Deus, ele é o Criador, ele é o arquiteto, ele estabeleceu todas as coisas e tudo que está regido nessa terra foi ele que estabeleceu. Tudo que está oculto, tudo que ainda há de se revelar, está estabelecido através da sua vontade, da sua palavra. E eu quero trazer essas verdades nas nossas aulas para você. E eu gostaria que você pudesse nos seguir no nosso Instagram, altair.tolentino, nosso canal do YouTube, @altairnegócios, que você possa compartilhar, você possa nos seguir, enviar as gravações para outras pessoas a qual precisa de ouvir estas verdades. São vários temas. E eu queria que você pudesse pegar um papel, uma caneta, um bloco, pudesse anotar algumas verdades que fazem sentido para você, que você possa aplicar na sua vida, no seu dia a dia, porque se você não anota a hora que você precisa das verdades, muitas vezes a gente não lembra, e você anotando, você além de fixar na sua memória aquilo que você está escrevendo, aquilo que você está estabelecendo, também vai ser um caderno de consulta, onde você pode também mandar um direct para a gente, com as suas dúvidas, com as suas perguntas, fazendo os seus comentários. Eu e você estamos aqui para a gente crescer junto, a gente avançar. E hoje eu quero falar um pouco sobre autogoverno. O que é autogoverno? É você aprender a governar a si próprio, que é o maior desafio, você entender quem é você, o que você é, o que você tem, o que você pode, como que você pode governar a sua vida em sabedoria, em conhecimento e em poder, para poder construir aquilo que você precisa fazer, você quer fazer, você sonha a fazer. Então, o autogoverno, ele é essencial de nós podermos governar a nós mesmos. E nós fomos criados à imagem e à semelhança de um Deus criativo. Deus é um Deus criativo. Deus, quando ele criou o homem, ele tinha uma visão para o homem. Foi através de uma ideia, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E o que Deus disse? Eu, o Pai, o Filho, o Espírito, vamos criar algo de dentro do nosso ser, algo maravilhoso, algo poderoso, e vamos colocar na mão dele um governo, porque nós queremos ser verdade na face da terra. É tão interessante que o salmista diz assim que os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos homens. Por que ele deu aos homens? Porque os homens que vão governar. Se nós observarmos lá no princípio, Adão, ele governava todas as coisas. Adão governava as plantas, Adão governava os animais, Adão governava aquilo que Deus dizia a seu respeito, Deus falava e Adão, ele operava. Através daquilo que Deus dizia, ele ia fazendo e pela fé ele ia cumprir o propósito que Deus havia estabelecido, o governo que Deus estabeleceu nas suas mãos. Porque o homem ele foi feito para governar. Você foi feito para governar. Você foi feito para dominar aquilo que está na sua esfera de administração. É para você governar sua família, seus negócios. Esta é a visão de gestão que Deus estabeleceu para a glória dele, através da vida do homem. Então, de acordo às Escrituras, Deus ele criou estas verdades. E Jesus também estava lá, as verdades que a palavra de Jesus estabelece. Gênesis 1:26, no princípio, Deus disse, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança e que ele governe, que ele domine. Jesus, ele disse lá em João capítulo 1, versículo 4, ele diz assim, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Quer dizer, a palavra
era a luz dos homens. Quer dizer, Deus ele estabeleceu o homem através da sua palavra e Jesus é a luz, ele é a palavra dessa vida que foi estabelecida. Então o homem ele foi estabelecido com poder e autoridade para governar aquilo que Deus havia estabelecido nas suas mãos. E nós sabemos da história, você sabe da história, que Adão ele pegou todo esse poder, toda essa autoridade, todo esse governo, aquilo que havia estabelecido sobre as mãos deles, ele entregou para o diabo. É tão verdade que quando o diabo levou Jesus no pináculo do templo, Jesus disse, olha, o diabo disse a Jesus, olha, eu te ofereço, eu te dou, porque a mim foi entregue. O homem entregou nas mãos do diabo o governo da terra. Mas, graças a Deus, eu quero contar para você uma notícia. Jesus Cristo, ele devolveu novamente essa autoridade, ele devolveu esse reino, essa grandeza para o homem. E foi através de uma virgem, o seu nascimento. A palavra foi estabelecida sobre aquela virgem e através da concordância daquela virgem, ela concordou com aquela palavra e esta verdade da palavra foi estabelecido sobre a terra. Olha para vocês ver o poder da palavra. A palavra estava no princípio com Deus, a palavra era Deus, a palavra criou todas as coisas, nele foi formado todas as coisas, e agora o homem se afasta de Deus, ele perde o governo, ele perde a sua condição de governar. Agora a palavra ela vem, e ela vem através de uma virgem, para que a palavra pudesse ser legal, que ela pudesse entrar, e aquela virgem, então, ela concorda com aquela palavra, e aquela palavra se torna uma verdade na face da terra. Olha para vocês verem como é interessante, Lucas vai dizer no capítulo 1, no versículo 37, porque para Deus nada é impossível. Todas as coisas, Paulo vai dizer no livro de Romanos, todas as coisas são possíveis àquele que crê. Então a palavra veio através de uma virgem e ela respondeu ao anjo, olha o que ela disse em Lucas capítulo 1, versículo 35. O anjo respondeu, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sombra da palavra, do poder de Deus. Aí Maria diz aqui, olha, se cumpre a sua vontade conforme a sua palavra. Olha para você ver, a palavra quando ela acha conformidade com ela, a palavra quando ela acha concordância com ela, ela se torna uma verdade. Aí Jesus, a palavra se tornou carne. Por quê? Porque houve uma concordância, uma aceitação. Eu quero dizer para você que todas as vezes que você tem a concordância com esta palavra, ela começa a agir na sua vida, ela começa a operar na sua vida. Tem coisas que você nem consegue entender, mas a palavra, ela tem o poder de tudo que você precisa começar a operar na sua vida, de uma forma sobrenatural. Eu sempre digo nas nossas palestras, nas nossas aulas, que tem coisas que nós levamos anos para conseguir, mas quando nós começamos a operar com esta palavra, ela acelera, há um aceleramento, e ela traz coisas que eram para se cumprir há tanto tempo e ela começa a cumprir a partir do momento que você começa a governar a sua vida como você foi criado para governar. É muito interessante que nós podemos crer nesta palavra. Essa palavra, ela faz diferença na nossa vida. Olha o que a palavra vai dizer a nosso respeito, Que nós fomos, 1 Pedro 2,23, pois fostes regenerados, não da semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. A palavra diz que nós somos gerados e nós nos tornamos o quê? Uma nova criação, uma nova criatura, uma criação que nunca existiu antes, porque nós somos recriados no Espírito e através do Espírito de um Deus vivo, um Deus maravilhoso. Então nós renascemos no Espírito, o Espírito humano, ele passa agora a ser vida e ele passa a conectar agora com o Espírito de Deus, fazendo
como se agisse a palavra dentro do nosso interior, para se tornar uma verdade através da nossa vida. Agora você pode, através desta palavra, estar diante de Deus, sem nenhum constrangimento, sem nenhum medo, sem nenhuma preocupação, porque a palavra ela declarou isso. A palavra, quando ela foi declarada sobre a vida de Maria, ela houve uma concordância e aconteceu. Se tornou uma verdade. E essa palavra, ela fez isso em mim, fez isso em você. Essa palavra de restauração, essa palavra que nos tirou de uma posição e nos colocou em outra posição, porque Jesus ele foi a justiça, a palavra que veio para nos justificar diante de Deus. E por isso nós temos o poder desta palavra, através desta semente, operando na nossa vida. Eu quero dizer para você que o pecado, quando nós entendemos essas verdades, ele não tem poder sobre a nossa vida. É tão interessante que para nós entendermos um pouco sobre autogoverno, nós precisamos de entender, você precisa de entender aquilo que esta palavra fez na sua vida. A materialidade, quando ela entrou na sua vida, o que ela fez em você, aonde ela te colocou, qual é a posição, o que você passou a ter direito, o que você é a partir dessa palavra implantada em você. E para isso nós vamos ler lá no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 9, quando Paulo diz aos Colossenses, ele diz assim, olha, transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Quando você entende essas verdades, você passa a transbordar deste poder, desta sabedoria e desse entendimento espiritual, daquilo que aconteceu com você. No versículo 10, ele vai dizer que nós vivemos de modo digno, passamos a viver de modo digno diante do Senhor. No versículo 11, ele vai dizer que nós fomos fortalecidos com todo o seu poder. Essa palavra fez isso em nós. Essa palavra, quando ela foi exposta em Cristo, ela veio em nós e ela fez isso em nós. Ele nos fez idôneos, aptos. Ele também nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Não somos mais, pecadores. No versículo 14 ele vai dizer que ele redimiu os nossos pecados, fomos libertos da opressão, nos tornamos uma nova criatura, porque a palavra ela fez isso. Então o diabo, ele conhece o poder dessa palavra. E por ele conhecer o poder dessa palavra, ele vai tentar em você fazer tudo aquilo que ele pode fazer para poder roubar de você o governo que foi estabelecido em Cristo na sua vida. A primeira coisa que ele vai dizer para você é que você não é digno de poder viver essas verdades, de poder romper, de poder avançar, de poder prosperar, de poder conquistar, de poder você viver a vida que Deus tem para você como uma nova criatura em Deus. Eu gosto muito desse versículo, 2 Coríntios 5,17, que Paulo vai dizer, se alguém está em Cristo, ele é uma nova criação, uma nova criatura, uma vida nova, uma condição diferente. Não é você viver aquilo que você era. Você foi revestido do DNA de Deus, do poder de Deus, revestido com poder, com autoridade, para você viver estas verdades e poder governar, principalmente, a sua vida. Não como um cabisbaixo, mas sim com a cabeça erguida, em conhecimento, em sabedoria. Olha o que Deus um dia falou para Israel. Olha, ele falou a respeito da bênção e da maldição. Se eles operassem naquilo que a palavra diz, eles viveriam uma abundância, uma prosperidade. Quer dizer, não haveria pobreza, não haveria miséria. Assim como era no céu, seria na vida deles toda a suficiência, todo o recurso, porque Deus, ele prometeu isso a Israel. E Abraão entendeu essas verdades. E Abraão e o povo que caminhava com Abraão viveu toda essa totalidade, esse amor de Deus. Agora eu quero trazer você para o dia de hoje. O Evangelho é as boas novas que Cristo veio trazer.
Cristo veio para poder desfazer as obras que o diabo tem operado. Quer dizer, ele veio para desfazer a pobreza espiritual, ele veio para desfazer a mente cativa, o emocional, as doenças psicomáticas, né? As capacidades inferiores de depressão, de angústia, de tristeza, de você viver um tempo onde a sua vida só tem escassez. Ele veio também para romper a pobreza financeira, para quebrar esta maldição, porque você é filho de Deus, você é próspero e você precisa de ter esta mentalidade. Então, através de Cristo, nós fomos restaurados, redimidos. É o que Jesus vai dizer lá no livro de João, no capítulo 10, no versículo 10. Diz que o ladrão, quer dizer, a maldição, veio somente para roubar, matar e destruir. Essa maldição aqui é falta de conhecimento. Falta de conhecimento, quem é você? O que Deus fez por você? O que Cristo operou para você? Se você não tem conhecimento dessas verdades, as inverdades se tornam um ladrão na sua vida e ela vai roubar de você tudo aquilo que Deus disse a seu respeito. Aí Jesus vai dizer, olha, mas eu vim, essa palavra vim, ela tem uma das suas traduções, né, enxomai, no grego, que quer dizer influenciar. Jesus estava dizendo, olha, eu vim para te influenciar, e se eu te influenciar, você vai ter vida e vida em abundância. Você vai viver esse governo que foi estabelecido sobre a sua vida, porque Jesus, ele foi o pão vivo que desceu do céu para nos alimentar, para nos dar capacidade de nós governarmos as nossas vidas, os nossos sonhos, os nossos projetos, aquilo a qual nós temos estabelecido. O interessante é que a Bíblia, ela traz mais de 8.000 promessas daquilo que Deus prometeu àquele que crê. E nós precisamos de enxergar essas promessas, essas totalidade e passar a viver como governo na nossa vida. Assim como a palavra diz, nós vamos viver. Não cai hoje, levanta amanhã. Não, é uma onda. Não, hoje eu estou bom, amanhã eu estou ruim. Hoje eu sou um ping-pong, amanhã eu sou um ioiô. Não, é você viver uma vida de equilíbrio, andando em uma verdade, naquilo que a palavra diz para você. Você tem a vida de Deus. A vida de Deus está operando em você. E esta vida, ela te capacita para você governar a sua vida, governar os seus sonhos, governar as suas emoções, não ser sensibilizado por qualquer notícia. Não olha lá para fora e vai viver aquilo que está acontecendo lá fora. Você vai olhar para você, aquilo que Deus disse que você vai viver, aquilo que Deus estabeleceu. O seu negócio não vai fechar, porque é a vontade de Deus te fortalecer, te ajudar, ser como esteio para você, para que você possa vencer aquilo que você precisa. As instruções que a palavra diz é para você governar a si próprio e ter a capacidade de governar aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos. Olha para vocês verem o que Paulo vai dizer no livro de Gálatas, no capítulo 5. Vamos aprender aqui algumas verdades com o apóstolo Paulo. E ele vai dizer em Gálatas 5, capítulo 5, versículo 22 ao 23. Anota para você ver, isso aí vai fazer uma diferença para você, vai fazer efeito na sua vida. Então Paulo vai dizer aqui, mas o fruto do Espírito repete comigo, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há uma condenação, não há lei. Agora vamos destrinchar isso aqui para você ver como que nós operamos com domínio próprio. As 3 primeiras características desses frutos, que é amor, gozo e paz, é para que nós possamos usufruir. Amor, paz, gozo, é para as nossas vidas. Nós temos que desenvolver isso para as nossas vidas. Nós mesmos vamos usufruir dessas verdades. Isso é governo. Você precisa de governar
a sua vida e extrair de você esses 3 frutos. Amor, você tem que amar as pessoas, amar a si mesmo. Se você não ama você, você também não tem a capacidade de amar outras pessoas, de amar aquilo que você faz, de você não ter, prazer, de você ter gozo, ter alegria de fazer aquilo que está nas suas mãos. Então isso é autogoverno. Os outros 3 são longanimidade, benignidade e bondade. São 3 frutos que nós temos que desenvolver na nossa vida. Esses 3 frutos, as pessoas vão usufruir das nossas vidas. Você tem que ser longânimo, irritar, Você não pode ser estupinho curto. Você não pode, como se diz lá fora, chutar o pau da barraca. Não, você tem que ser longânimo. Deus é um Deus longânimo. Desde a eternidade, Ele foi longânimo para com o homem. E nós temos que ter esse fruto na nossa vida. Benignidade, nós precisamos de ter essa bondade no nosso coração. Nós temos que ter bondade, ser bons, pessoas boas. Pessoas boas vencem com a bondade. A bondade se vence com a bondade. A bondade não se vence com a maldade. Agora vamos focar nos 3 últimos frutos, que depende de mim, depende de você. Vê se faz sentido para você. Olha os outros 3 frutos. Ele vai falar de governar a si mesmo, de você ter a capacidade de desenvolver. Isso se fala de caráter, porque caráter você precisa desenvolver. As pessoas hoje, quando nós observamos o panorama, são sem caráter. Não tem uma fala, não impõe a palavra, não assume responsabilidades, aquilo que contrata desfaz de qualquer jeito. Então, isso aqui são frutos que estão linkados ao nosso caráter. Por exemplo, a fé. A fé, ela é uma ferramenta que você precisa desenvolver na sua vida. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé é uma ferramenta que você tem que desenvolver. Como? Lendo as Escrituras, orando, falando com Deus, confiando nas Escrituras. Não é você pegar ela aqui hoje e entregar ela amanhã. Não, é você falar. A fé vem pelo ouvir, mas ouvir o quê? A palavra. Você precisa de ler a palavra em voz para que os seus ouvidos possam ouvir, que a palavra possa cumprir na sua vida. Você sabe que nós temos 4 ouvidos, 2 internos e 2 externos. O interno, ele condiciona a nossa vida, os nossos sentidos. Então, aquilo que nós falamos impacta as nossas vidas. Se você tira uma palavra de fé, uma palavra de vida, você está gerando em você vida. Você está liberando fé. Você está dizendo, olha, vai acontecer na minha vida. Agora, com aquilo que nós ouvimos, uma palavra contra aquilo que a palavra diz, ela vai também operar na sua vida. A outra coisa é a mansidão. A gente tem que ser manso. Ouvir, entender as verdades, não tomar um partido sem saber o que está acontecendo, não tomar decisões de uma hora para outra. Você tem que ser manso, equilíbrio com a sua esposa, com seus filhos, com seus funcionários, no seu trabalho. Ser manso, ser um exemplo. Tem muitas empresas hoje que fecham porque os proprietários não têm mansidão, maltratam as pessoas. Nós não podemos ter essa característica. Nós somos chamados para construir, para trazer pessoas para perto da gente. E o último, que é o mais interessante de todos, que é o domínio próprio. Você precisa de ter domínio próprio. O domínio próprio, ele te dá a capacidade de poder entender tudo aquilo que Deus quer fazer na sua vida, os frutos do Espírito, o domínio é que te capacita. José, por exemplo, nós vamos ver aqui, ele tinha essas características na vida dele, ele tinha o autogoverno. Então, o autogoverno é a capacidade de nós nos tornarmos melhores, de nós agirmos e falarmos de coisas melhores, desenvolver as nossas habilidades de forma melhor. Quer dizer, de poder nós crescermos quando nós operamos com os frutos do Espírito, nós começamos a governar a nossa vida. Quantas pessoas que estão vivendo tempos difíceis porque não governaram a sua vida? Deram respostas inadequadas,
empenharam palavras, fizeram coisas sem sabedoria, estão hoje pagando um preço. Mas é quando nós aprendemos a governar a nossa vida, é como nós éramos crianças, pessoas nos governavam. Agora não, agora nós somos adultos. Nós temos que aprender a nos governar. Os nossos pais davam as instruções, mas hoje não. Hoje nós já temos uma vida, hoje nós já somos maduros, já estamos experientes. Então nós precisamos de aprender a governar a nossa vida. Chegamos a um estágio da nossa vida que devemos romper com coisas, devemos avançar, devemos ser capacitados. Temos que tirar da nossa vida. Anota isso aí, temos que tirar o passado. O passado é só condenação. Larga o passado para trás. O que você não conseguiu fazer até nos dias de hoje, não vai acontecer mais. Coloca uma pedra sobre o seu passado, como diz o apóstolo Paulo, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Vamos avançar, esquecemos das coisas, Filipenses vai dizer que esquecemos das coisas que para trás fica, eu caminho para um alvo. Existe um alvo, existe coisas maiores para que nós possamos nos estabelecer, para que nós possamos governar. Outra coisa, enganos, sai dos enganos. Processos, os mesmos. Resultados, os mesmos. Metodologia, as mesmas. Resultados, os mesmos. Precisamos de fazer coisas novas. Precisamos de governar coisas novas, ideias novas, entendeu? Pegar o que você já é, o que você já tem e trazer uma nova cara, uma nova maneira de ser, uma nova característica. É ir lá fora, olhar os seus negócios, como que está funcionando, olhar a sua empresa, olhar o layout, olhar as paredes, olhar os funcionários, como que você... Enfim, você precisa de fazer um autogoverno na sua vida, entender como você está, onde você está localizado, para que você possa começar a retrabalhar, está aguardando sempre fazer acontecer. Não vai acontecer. Você tem que sair dessa posição, governar aquilo que está nas suas mãos com força, com coragem, entendendo que você foi chamado para aquilo, é este tempo, é agora, não é amanhã, parar de deixar de resolver as coisas para depois, ficar procrastinando as circunstâncias, aquilo que você precisa de fazer, as suas tomadas de decisões. Olha para você ver a terra. Deus deu uma ordem à terra. Terra, você vai governar desta forma. Deus disse para a terra, terra, pois produz relva, ervas que dá semente, segundo a sua espécie, e árvore que dá frutos, cuja semente está em você. Deus falando com ela, conforme a sua espécie. Olha o que Deus falou para a terra. Terra, trabalha para cumprir o seu propósito. Você vai governar a semente vai ser lançada na terra e você vai produzir frutos, vai produzir uma plantinha, essa plantinha vai crescer, vai se tornar uma árvore frutífera, vai gerar frutos e as pessoas vão colher fruto de você. Você vai alimentar a humanidade. Este é o governo da terra. São princípios que Deus estabeleceu desde do princípio. Deus disse, olha, a semente serão riquezas para o povo da terra. Você vai ter que cumprir esse propósito, você vai ter que cumprir aquilo que você foi chamado para governar. E até hoje nós vivemos dessa riqueza, desse governo que é a terra. Você não pode parar. Escuta isso, você não pode parar. Se você parar, você dá prejuízo ao mundo. Quando você olha, os cemitérios, são tantos sonhos, projetos, coisas que não aconteceram, está ali enterrado, talentos, quadros que não foram pintados. O Miles Monroe fala sobre essas verdades no seu livro, ele diz, ele sempre ministrou essas verdades, olha, é perto da sua casa, é poucos quarteirões, se você não fizer hoje, amanhã não dá tempo, se você não governar a sua vida hoje, amanhã você não vai chegar lá, você precisa decidir hoje, você não pode parar. A falta de conhecimento de quem você é dá prejuízo para o mundo, dá prejuízo para pessoas. Tem pessoas aguardando você se governar para você governar outras pessoas. Tem pessoas que estão dependendo de você. Olha para o futuro. Veja bem,
Olha para a vida de José. Gênesis capítulo 39, versículo 23. Olha o que José era. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José. Portanto, o Senhor era com ele. E tudo que ele fazia, Deus prosperava. Agora uma pergunta, por que Deus prosperava José? Ele era escravo, estava no Egito, um escravo prosperando, mas Deus era com ele, Deus prosperava. Por quê? Porque José entendia de autogoverno. José entendia de governar a si próprio. Em toda a história de José, você vai ver, destacando na vida dele, um jovem, ele era responsável. Responsabilidade é um fruto do Espírito que nós temos que desenvolver, está ali, que nos capacita. Quando nós implementamos alguma coisa, nós temos que ter responsabilidade. Você não pode tratar aquilo que você faz de uma forma alienatória, não. Você tem que pegar junto. Como diz o ditado lá, pegar o boi pelo chifre. Isso faz sentido para você? Acordar cedo e desenvolver e empenhar. Outra característica que nós vemos na vida de José, José tinha coragem. Coragem é uma força que passa pelo nosso espírito, é algo espiritual. Se você olhar para a vida de Davi, ele matou um urso, um leão e um gigante, cortou a cabeça do gigante. Por quê? Porque tinha coragem. Coragem é uma força. Quando você se levanta em coragem, o poder de Deus ele habita em você. Quando você vai fazer aquilo que Deus chamou para fazer. É uma força espiritual a coragem. Outra coisa que nós olhamos na vida de José, ele era dirigente. Ele era um cara detalhista. Ele fazia aquilo que tinha que fazer. Ele ouvia as necessidades e fazia aquilo que precisava de fazer. Ele era obediente, ele obedecia às leis, ele obedecia aquilo que precisava as tomadas de decisões. E uma coisa mais peculiar na vida de José, ele conhecia a palavra de Deus, ele amava a palavra estava plantada no peito do seu coração, por isso ele exercia este autogoverno. Não era a condição humana dele, mas sim aquilo que Deus era na vida dele. E por isso ele exercia autogoverno. Ele administrava aquilo que estava nas suas mãos. Outra coisa que nós podemos observar, que Deus fez José prosperar. Ele se tornou, por causa desse autogoverno, essa administração, o segundo homem mais poderoso da face da terra. Um gestor, um administrador que fez coisas grandes que a ciência estuda até hoje. Era tanques para poder colocar silos em tempos difíceis, e aquilo ali era refrigerado, eram coisas maravilhosas, porque ele tinha essa capacidade de autogoverno, e por isso Deus era com ele, Deus pegava com ele. Quando nós olhamos para a vida de Josué também foi um homem que, quando ele entendeu o que era autogoverno, ele fez coisas grandes. Josué estava abatido, ele não tinha entendido aquilo que Deus estava colocando nas mãos dele. Então Deus chamou Josué e disse para ele, lá em Josué 1, versículo 8, Deus disse para Josué, Josué, não te mandei eu? Esforça-te, tem de bom ânimo, não pasme nem se espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. O que Deus estava dizendo para Josué? Josué, confia em mim, confia na minha palavra. Se você meditar, se você ter coragem, se você esforçar, se você não duvidar, se você saber quem é o Deus que está falando com você, e se você meditar naquilo que eu estou dizendo, cumprir, entender, receber no seu coração, passar a governar a sua vida debaixo daquilo que eu disse, eu vou ser com você. Onde que você for, eu vou estar com você, eu vou te fortalecer, eu vou te dar sabedoria. Sabe para que Deus fez isso? Porque Deus disse para Josué, porque você vai fazer prosperar os seus caminhos. Não é Deus que ia prosperar os caminhos de Josué, era Josué. Ele ia governar a sua vida, ele ia governar a grandeza de Deus na sua vida, e ele mesmo, com aquilo que a palavra já disse a respeito dele, ele ia governar a vida dele. O desafio é que tem muitas pessoas esperando Deus fazer. Deus já fez. Deus não vai fazer, ele já fez, ele já operou. Agora, ele vai operar
colaborar com a palavra para cumprir na sua vida. Quando você pega as verdades da palavra e começa a aplicar na sua vida, aí a sua vida vai começar a romper. Você vai fazer os seus caminhos prosperar. A sabedoria que está em Deus, as habilidades que Ele colocou no seu coração, a palavra, o governo que você vai entender, a qual você foi levantado para ser, para administrar aquilo ali com coragem, você vai começar a prosperar os teus caminhos. Todo aquele que pegou na mão de Jesus na caminhada não ficou para trás. Quando nós olhamos para o povo de Israel, era mais de 3 milhões de pessoas. Todos eles saíram da terra do Egito, curados, sarados e prósperos, porque Deus era com ele. E a Bíblia diz que passou todos o pé enxuto, do pequeno ao maior. Deus era com ele. Deus pode fazer quando nós entendemos o que é governar, quando nós entendemos aquilo que está nas nossas mãos e nós começamos as tomadas de decisões naquilo que Deus já derramou dentro do nosso coração. E a pergunta que eu libero para você nessa noite: em qual área da sua vida você precisa exercer um autogoverno? Qual área? Manda para mim, a sua pergunta, manda para mim a sua dica, aquilo que você tem necessidade. Vamos conversar. Uma palavra pode mudar todas as coisas. Então, qual área? O que pode operar na sua vida? O que pode levar você a caminhar um pouquinho mais? Eu quero orar por você nesta aula. Nós já estamos encerrando. Eu quero que você anote os seus questionamentos, que você possa crescer em Deus, governar aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. E a minha oração é que, a partir de hoje, a sua vida nunca mais seja a mesma. Coisas maiores da parte de Deus possa alcançar o seu coração. Feche os teus olhos, eu quero orar com você, onde você estiver aí. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela vida dos meus ouvintes. Foram tantas palavras liberadas, que o teu Espírito Santo possa conduzi-los a toda a verdade e que eles possam, Deus, aprender a desenvolver os frutos do teu Espírito na vida deles. Que eles possam ter as habilidades, o domínio próprio, a mansidão, a paz, a longanimidade, que eles possam ter sabedoria, Pai, para poder administrar essa riqueza, a qual o Senhor liberou através do Teu Espírito Santo para nos conduzir a toda a verdade, para que nós possamos receber do Senhor toda a piedade, tudo aquilo que nós necessitamos. Por isso nós queremos te agradecer por cada negócio, cada empresa, cada empreendedor, cada sonho, cada projeto, que o governo do Senhor, Pai, que eles possam aprender e passar a viver a partir de hoje, governando as suas vidas e aquilo que o Senhor tem plantado no coração deles. Eu agradeço ao Senhor no nome de Jesus. Nós já estamos encerrando. Eu quero agradecer você que participou do nosso programa, O Propósito da Fé. Toda segunda-feira nós estamos aqui gravando. É uma alegria poder liberar essas palavras de conhecimento para você. Você pode estar nos seguindo nas nossas redes sociais, altair.tolentino, @Altair Negócios, é o nosso canal de YouTube. Você possa curtir, você possa compartilhar, mandar para uma pessoa que precisa de ouvir uma palavra, de ouvir essas verdades que possa fazer a diferença na vida daquele que tem a necessidade. Eu quero te agradecer. Muito obrigado.